graça e a paz do Senhor Jesus. Que prazer poder estar aqui mais uma vez, juntamente com você e juntos meditarmos sobre a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre seja um amigo de Deus. Esse é o nosso tema, seja amigo de Deus. Nós vemos que muitas pessoas até às vezes se orgulham de dizer, de apresentar, de falar sobre a quantidade de amigos que ele possui nas redes sociais, falando, olha, quantos amigos de perto, de longe e outros não tão longe assim. Enfim, é aquela questão que é classificado como amigos, né, que estão ali. Alguns ali realmente, eu creio, são realmente amigos mesmo. Outros, às vezes, são colegas. Mas o que eu quero falar aqui com você é sobre um amigo tão especial, tão maravilhoso, um amigo tão sincero, tão real, tão verdadeiro. Esse amigo é Deus. É o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Ele é amigo fiel, é um amigo de todas as horas, é um amigo inseparável. Ele está conosco na alegria ou na tristeza, na hora do choro, na hora do riso. Em todos os momentos, ele está ali junto conosco. Ele nunca nos deixa só. Agora, por exemplo, ele está conosco. Ele é o nosso amigo. Tiago, ele escreveu a seguinte coisa sobre a questão da amizade. Ele falando, referindo-se a Abraão, e ele fala que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus o chamou de amigo dele. E está lá no capítulo 2 de Tiago, no capítulo 2, versículo 23, que diz assim: E cumpriu-se as Escrituras, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja bem, Abraão ele foi chamado de amigo de Deus. E quando nós olhamos lá no Gênesis capítulo 18, nós vemos sobre essa questão também. E falando sobre a amizade que Abraão possuía com Deus. Quando Deus disse que haveria de destruir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado que imperava naquela cidade, Deus disse, ocultaria eu alguma coisa a meu servo, ao meu amigo Abraão? Deus está dizendo, não ocultaria. O amigo, ele não oculta nada. O amigo, ele conta, ele tem o prazer de compartilhar aquilo que ele sente. E aqui nós vemos que o próprio Deus, ele falando isso com Abraão. E aí a gente pergunta, mas então, o que preciso para fazer, para ser um amigo de Deus? Primeira coisa que nós temos que fazer é crer em Deus. Nós temos que crer no seu poder. Temos que crer que ele é o verdadeiro amigo, que Ele deseja estar conosco, que Ele deseja participar das nossas vidas, de todos os momentos, seja Ele qual for, Deus deseja participar conosco. Agora, veja que Abraão, ele teve uma vida intensa com Deus. Ele não falava apenas com Deus somente quando as coisas estavam bem, quando estava tudo tranquilo, mas Abraão, ele tinha uma comunhão com Deus em todos os momentos, inclusive nos momentos difíceis, ou até mais, ele buscava o Senhor. E ele estava sempre em comunhão com Deus. Ele obedecia ao Senhor. Então, veja só, para sermos um amigo de Deus, primeiro nós temos que crer em Deus. E temos que também obedecer a Deus. E temos que seguir o que Deus nos comanda, que Deus nos ordena fazer, para sermos um amigo dele. Veja que quando Abraão, ele aguardava por um filho, e quando esse filho nasceu, Isaque, e Deus provou a fé de Abraão, e pede que Abraão oferecesse seu filho em sacrifício. E Abraão, ele então vai até o Monte Moriá, onde Deus havia determinado que ali seria o local do sacrifício. E em todos os momentos, o próprio Isaque perguntava a seu pai,
Pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está, tudo está pronto, mas onde está o cordeiro? E Abraão, ele com certeza olhando para seu filho dizia: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ou seja, não se preocupe, guarde, espere no Senhor. Abraão tinha plena certeza, ele confiava, ele cria em Deus, ele estava obedecendo a Deus, ele estava seguindo o mandamento de Deus e ele tinha certeza que este amigo fiel e verdadeiro que ele possuía, que era Deus, haveria de estar com ele naquele momento. Este amigo fiel e verdadeiro, mesmo que seu filho viesse a morrer, ele tinha certeza que este amigo verdadeiro o traria à vida novamente. Abraão, ele confiava no Senhor. Então, este amigo é tão real e tão verdadeiro. Esse, nós podemos confiar, podemos descansar nele. Quando Jesus Cristo, também no seu ministério terreno, ele fala ali no Evangelho de João, no capítulo 15, então ele fala com seus discípulos, ele diz a eles o seguinte: olha, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Jesus, ele tinha o melhor de Deus. E ele está falando para os seus discípulos: olha, se vocês cumprirem, obedecerem o que eu estou mandando, vocês vão ser meus amigos. Gente, para nós sermos amigos de Deus, primeiro nós temos que obedecer. Deus quer ser seu amigo, Deus quer ser o seu fiel companheiro de todas as horas, o amigo verdadeiro. Mas ele primeiro quer que nós passemos a crer nele e também que nós obedeçamos os seus mandamentos, que nós respeitamos aquilo que ele instituiu para que nós possamos ter uma vida abençoada. No capítulo 15 de João, no versículo 15, Jesus ainda diz o seguinte: não vos chamarei servos, e está dizendo aos seus discípulos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas os tenho chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu tenho feito vocês conhecer, eu tenho levado vocês a entender tudo quanto o meu Pai fala comigo. Quando o Senhor também falava com Moisés, e ele falava face a face com Moisés, e ele então colocava ali com Moisés tudo quanto ele haveria de fazer com o povo de Israel. Somente o amigo, ele conta todas as coisas para nós. O Senhor quer estreitar um relacionamento maior com você nesta manhã. O Senhor quer ter você como amigo dele também. O Senhor quer ouvir você. Fale com ele. Se você não tem um amigo fiel, eu te apresento esse amigo fiel que é Jesus Cristo. Como ele é maravilhoso. Só de falar sobre ele, de comentar sobre essa questão desse amigo fiel, já podemos sentir a presença dele ao nosso lado. Podemos sentir assim, claramente, ele junto de nós. Quantas vezes que passamos na nossa vida momentos difíceis, tantas lutas, onde que às vezes o choro chega devido à dor, e esse amigo vem próximo de nós e nos diz: ânimo, coragem, eu estou aqui. Ele entende o que é a sua dor. Ele sabe o que você precisa. E por isso, então, clame por ele, chame por ele, peça a ele para que ele te ajude nesta hora. Ele quer ter uma amizade sincera, fiel e verdadeira com você. De uma maneira que você nunca teve um amigo na sua vida tão verdadeiro, tão fiel. Ele quer ser esse seu amigo. Entregue tudo a ele. Confia no Senhor. Descanse no Senhor. Ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro. Que Deus te abençoe grandemente e viva para glorificar ao Senhor.
Amém.